Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Beleza, pessoal? Que está se preparando aí do passo 1. Sou o professor Raoni. Hoje vou falar algumas palavras, algumas reflexões do famoso filósofo Sócrates. Vamos lá? Então, gente, começando aqui, eu acho, já está tranquilo, beleza? Está projetando aí. Não vamos se esquecer, jamais, né, se esqueça, por favor, o contexto histórico do Sócrates. E o nascedouro, o berço da filosofia, que foi a Grécia e, especificamente, a cidade de Atenas. Até hoje está lá, né, essa cidade na Grécia. Meu sonho, um dia, fazer uma viagem, fazer um maior turismo filosófico por lá. Então, temos aqui a figurinha de Sócrates, tá? Deixa eu pegar aqui, famosinho. É uma, né, escultura bem posterior, mas é a mais próxima, e até por algumas descrições que filósofos que conviveram com Sócrates colocaram ele assim, mais baixo, gordinho, nariz, né, arredondado desse jeito. E os discípulos de Sócrates mais famosos também são esses aqui. É possível de, na prova do PAS, aparecerem esses nomes. Platão, com certeza, né? Vocês aí completaram a primeira série do ensino médio, já ouviram falar, só que esses outros dois são menos, né, famosos. O Xenofonte e Aristófanes. Beleza? Dando continuidade. E aí eu respondo essa perguntinha com vocês. Por quê? A filosofia surgiu na Grécia. Tem muitas explicações. A Grécia, né? E o que é o principal? Sintetizando, ela tinha condições geográficas para muito comércio. E esse muito comércio, automaticamente, as condições foram mais favoráveis para a troca de culturas, além, é claro, da troca financeira, econômica, né? O próprio governo da cidade de Atenas, durante muito tempo, incentivou a produção cultural, e até pagando financeiramente. Atenas esteve muito bem, né? E aí pagava, patrocinava muitos artistas, filósofos e por aí vai. E outra condição social, política, é a democracia que Atenas vivia. Tinha uma maior participação popular. É claro que você pode já colocar na sua cabeça, lembrando da aula de história, não era uma participação popular tão abrangente. E aí, né, mulheres eram excluídas, dependendo da condição social, menos, né, também era excluída dessa participação, né, popular, política, e também escravos, e durante muito tempo, vários estrangeiros em Atenas não tinham participação política. Só que comparado com as outras polis, né, as outras cidades-estados, Atenas tinha muito maior participação popular. Beleza? E essa participação popular motiva o diálogo, motiva a troca de ideias, as trocas, né, de opiniões. E aí, outra, né, característica essencial: participação popular, né, as artes, o comércio e toda essa troca, todo esse intercâmbio que havia. Vamos lá. Sócrates, ele viveu na mesma época desses filósofos com esse nome aqui. Não confunda com os carinhas que vão lá para a praia com a prancha. Mas tá, são os sofistas. E os sofistas contemporâneos de Sócrates, eu vou mostrar alguns desses nomes dos filósofos sofistas, dos mais famosos. Mas eles, contemporâneos, iniciaram um período chamado humanista, ou é a mesma coisa, antropológico, beleza? Por quê? Antes, né, você deve ter estudado também, os filósofos pré-socráticos, eles são, né, caracterizados como filósofos naturalistas. Não se esqueça. E aí Sócrates e os sofistas, eles formam um grupo e iniciam um período
antropológico humanista. Qual vai ser o tema principal? O ser humano. E a palavrinha, né, tem até o curso na UNB de antropologia, é o estudo do ser humano, que é algo bem abrangente, tá? É a partir daí, né, com esse período antropológico, né, ainda mais depois do período humanista, é que a filosofia pode, tá? Atenção, pode ser considerada uma mãe das demais ciências que vão surgindo. Nessa época, pessoal, há 2.500 anos atrás, mais ou menos, essas divisões das ciências, né, que hoje existe, não tinha. Tudo bem? Não tinha toda essa divisão. Biologia, física, química, matemática, tudo era considerado, né, a pessoa, nesses milhares, né, vários anos, séculos atrás, a pessoa era considerada um sábio, um pensador, ou era chamada também de filósofo. Tudo bem? E aí vamos lá. Esse foco, né, da sociedade, da política, o conhecimento, o que é o conhecimento, o que é a ética, o que é bom, né? E aí automaticamente a moral, a justiça, a educação, religião, os próprios filósofos, eles tentaram dar esse olhar do que é a religião, a mitologia da época e a arte. É bastante coisa. A antropologia e a filosofia vão, né, se debruçar, refletir. Beleza? Não se esqueça. Ah, professor, mas eu acho a filosofia tão difícil. Poxa, mas por que a filosofia? Só nesse questionamento que você faz para você mesmo e essa sinceridade que você tiver com você mesmo, com seus pensamentos, você já está filosofando. Atenção, gente. Muitos estudantes que eu já encontrei, né, desses anos que eu já dou aula, muitos estudantes não são sinceros com seus próprios pensamentos. E essa ausência de sinceridade é o que mais vai distanciar a pessoa da filosofia. E de se tornar uma pessoa mais sábia, mais conhecedora, mais reflexiva. Beleza? Ah, mas precisa estudar tanto? Não. Por um outro lado, né, sob outro ponto de vista, meu avô, nessas horas eu lembro do meu avô, o nome dele até Simplício, já falecido, mas o meu avô Simplício, quando eu era criança, me falava uma frase, e meu pai de vez em quando também falava para mim, que é muito verdade. Nunca pare de aprender, pois a vida nunca para de nos ensinar. Eu não sei de quem é a autoria dessa frase, desse pensamento, mas quando a pessoa ela não é nem sequer, né, sincera com seus próprios pensamentos, fica difícil, né, o aprendizado. Beleza? E aí vamos lá. Na obra, nesse livro, Apologia de Sócrates, ixi, não está aqui perto de mim não, mas é fácil de você encontrar na internet. É um livro pequeno, tem várias edições de livro de bolso. Recomendo a leitura, principalmente as partes iniciais e depois as últimas páginas, tá bem? Vamos lá. O que mostra? Primeira ideia, vamos lá. Sócrates vai ser denunciado. Sócrates vai receber várias acusações. E quem são esses acusadores, as pessoas que denunciam ele de corromper a juventude? Como se a juventude precisasse de ajuda para ser corrompida. Ou também, né, ele não reconhecia os deuses da cidade, né, da polis, Atenas. E também ele é acusado de perturbar a ordem. Por um lado, é uma acusação política, tá? Porque ele incomodou, adivinha, incomodou os políticos, incomodou os artistas da época, que eram bem famosinhos, e se sentiram, né? Nossa, poxa, Sócrates está me incomodando.
incomodou os políticos, incomodou os artistas e Sócrates criticava mesmo os sofistas. Tá bem? Atenção a esses três grupos. E basicamente, já dá para você, né, ir pensando, o Sócrates incomodou as pessoas que achavam, sabe, aquela pessoa que se acha, que sabe tudo, que tem tudo, que é superior. E aí entra algo central da filosofia, até hoje, o Sócrates, né, é o responsável por esse início. A filosofia não é saber tudo, tá? O contrário é a pessoa dizer que, olha, eu sei pouco. E aí, né, tem a famosa frase, só sei que nada sei. E aí, né, ao longo desse livro, o próprio Sócrates, né, tem muitas, né, falas que o Platão, né, escreveu, o próprio Sócrates vai se defender enquanto está acontecendo, né, o julgamento e, mais no fim, a condenação dele à morte. Tá bem? Continuando. E aí, por que o Sócrates incomodou pra caramba os sofistas? Olha um desses sofistas aí, da época, contemporâneo de Sócrates. O Protágoras. Tem escrita essa frase até hoje, é um registro do que ele ensinava. Olha só que frase interessante. Você concorda? Será que é assim mesmo? Pois é. Se até hoje você tem algum amigo, alguma amiga, algum conhecido, conhecida, familiar, tem muita gente que entra nesse pensamento relativista. A verdade é relativa. Então, o pensamento humano é a medida de todas as coisas, das coisas que são o que são e das coisas que também não são o que são. Poxa, gente, observa, né, a consequência desse tipo de pensamento relativista. As leis, a moral, a ética e a política, que acabam influenciando, né, na noção de verdade, do que é verdadeiro, acabam sendo consideradas convenções. Então, se a pessoa é diferente, se a pessoa é de um país diferente, a ética vai ser diferente, a moral vai ser diferente, as leis vão ser completamente diferentes assim, e o valor da vida humana também é uma convenção, é só um acordo, e as pessoas fazem tantos diferentes acordos assim? Será que é só isso a verdade? É o que o Sócrates questionava. A mente humana cria a realidade nesse relativismo, né? Se a gente for levando ele cada vez mais para frente, a mente humana cria a realidade? Ou é a realidade que influencia e acaba criando os nossos pensamentos? É por aí, gente, o que o Sócrates e Platão, né, vão refletir. Para esse outro filósofo, né, sofista, Górgias, ele afirmava, de forma cética, essa palavrinha, né, cético, ceticismo, é a pessoa que continuamente afirma, né, não existe verdade, não existe verdade absoluta. Quando a gente se comunica, a gente só comunica palavras. A gente nunca vai comunicar o ser das coisas. A gente olha, isso é um copo, e tem um pouquinho d'água aqui. Não é o ser. Deixa eu beber um pouquinho. Então, tem alguns, né, questionamentos que o Sócrates vai falar em cima disso. Para Górgias, as palavras são independentes das coisas e estão disponíveis para os mais diversos usos. Pois é. Para Sócrates e Platão, né, que seguem essa linha, essa proposta filosófica, as palavras, elas não são totalmente distantes das coisas, mas eles vão, né, superar, eles vão além dessa filosofia dos sofistas e, né, tem uma crítica aos sofistas e tem uma melhoria dessas noções, tá? E observa, a gente utiliza a palavra para sugerir, fazer crer. Não é só
persuadir os cidadãos, persuadir as pessoas. Mas as palavras, elas têm um sentido de busca da verdade. A argumentação, né? Mas, poxa, não é a argumentação que faz a verdade, como Gorgias diz. Mas a verdade existe para Sócrates. E uma frase, né, que eu lembro muito quando eu li Platão. Platão é quem explica, né, Sócrates. A verdade não está com as pessoas. Perceba isso. O Platão aprendeu de Sócrates que a verdade não está com as pessoas. Se alguém chega e fala, né, eu estou com a verdade. Mentira. Pois é. Não é para que cada pessoa tenha posse da verdade. A verdade não é uma posse. O que Platão escreve, né, sobre Sócrates é que a verdade está entre as pessoas. Olha essa diferença. A verdade está entre as pessoas. E por isso é necessário, né, palavrinha-chave da filosofia socrática, platônica, né, o diálogo. Sócrates, Platão valorizam muito o diálogo, porque a verdade está entre nós. Tudo bem? Enquanto que os sofistas, né, eu estou aqui fazendo essa diferenciação, enquanto que os sofistas, eles gostavam de dizer que a verdade está com alguém e essa pessoa vai persuadir, vai convencer os outros que não estão com a verdade. Tudo bem? Uma tirinha para vocês, né, perceberem. O Sócrates fazia muito isso. Ele ia dialogando com as pessoas, com seus discípulos, e, né, ele chegava, né, chegou o momento, vamos lá, nos nossos diálogos, estão preparados? Aí um monte de gente lá, sim, Sócrates. Aí o cara aqui, né, ótimo. Agora é quando ele nos faz perguntas que mostram como somos imbecis. É a parte que eu mais gosto. Mas quando Sócrates usava da ironia, a palavra ironia, em grego, pode ser traduzida como pergunta, questionamento. E uma das características principais da filosofia, a arte de questionar. Pois é. Uma frase do livro aqui, olha só, Sócrates dizendo, né? Não sei, atenienses, né, a população de Atenas, que influência exerceram os meus acusadores, né, os poetas, os políticos, os artistas, os sofistas, no vosso espírito, né, na sua mente. Em mim próprio, eles aí quase me fizeram esquecer quem sou. Mas é uma ironia aí, né? Tal a força de persuasão de sua eloquência. Eloquência é de falar bem, né? Verdade, porém, a bem dizer, não proferiram nenhuma. Eles não disseram nenhuma verdade, mas quase me convenceram e quase me fizeram esquecer quem sou eu. Mas verdade, eles não falam. Eles te convencem, mas não te aproximam da verdade. É o que o Sócrates está escrevendo aí, está dizendo, né? E outra tirinha, eu gosto dessas tirinhas. Observa, né? Então, Sócrates, você é um filósofo, certo? Aí ele responde, certo. Que ótimo, pois eu sou Deus. Nossa. E possuo várias respostas para as suas perguntas. E o Sócrates responde, que bom, pois eu possuo várias perguntas para a sua resposta. Gente, outra noção que é importante. Muitas vezes, né, pode acontecer da gente ficar só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Essas 5 palavrinhas. Mas tem a continuação, que é bom a gente lembrar. Observa. E o fato de saber isso já é saber alguma coisa. Você admitir que não sabe tudo. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. E quem são esse grupo? Aqueles que o Sócrates está se referindo, os sofistas, os políticos da época, né, as pessoas famosinhas que achavam que sabiam tudo. Beleza? Nesse ponto, né,
do livro Apologia de Sócrates, ele está se referindo a uma humildade, né? E aí de forma mais filosófica, humildade acaba sendo, né, muito na parte até cristã, mas é uma abertura intelectual. É bem diferente, né, de quem afirma saber tudo e vai tentando convencer os outros, né, pela retórica, a persuasão, né, essas ideias. Beleza? Essa outra tirinha eu gosto de mostrar é do pintor que faz a Mafalda, tá? Um argentino, Quino. Olha só, pessoas poderosas, né, que acabam influenciando muito o sistema educativo, né, por exemplo, do Brasil, não é para os alunos saberem tudo. Um estudante não precisa saber tudo. No dia da prova, se concentre e você, né, tira essa noia de saber tudo. Imagina, né, que você pode saber um pouco de cada coisa, tá? E aí entra o só sei que nada sei, que vai te colocar em vantagem diante das pessoas que acham que sabem tudo. Beleza? Na hora da redação, escreva de forma simples, sem os erros gramaticais, né? Cuidado. Escreva de forma simples, faça uma referência, né, lá dos textos motivadores, ou uma referência dos objetos de conhecimento. Se você lembrar alguma coisa de filosofia e sociologia lá no texto, que na proposta de redação do PAS, né, em muitos casos, acontece de aparecer uma temática, né, social, política. Pois é. E você vai mandar bem. Nós, professores, a gente está torcendo por vocês. E aí, para terminar, a divisão desse livro, Apologia de Sócrates, que, meio de forma spoiler, ele morre no final, começa com as acusações, depois, né, a defesa, resumindo esse geral, e aqui eu quero falar, atenção a isso. O Sócrates, nesse livro, né, nas palavras que estão lá escritas, ele vai falar do que é o bem viver, de uma vida digna, de uma vida mais humana. E a característica humana que a filosofia socrática defende é a nossa razão, a capacidade de questionar, de refletir. Tem uma frase dentro desse livro famosa, né? A vida não refletida, não, né, pensada, questionada, nem merece ser vivida. Poxa. E o Sócrates, né, quando ele é condenado à morte, ele também vai falar uma reflexão sobre o que é a morte. Por que ter medo da morte? Eu vivi uma vida tão, né, filosofando, ensinando, e aí ele lança, né, as ideias socráticas, as propostas de que, olha, a continuação né, depois da minha morte vai acontecer. Eu estou tranquilo. As pessoas que não viveram bem é que têm mais medo da morte. Faz sentido. Não precisa concordar. Filosofia é por aí, gente, tá? Nesse ponto do que é a morte. E um discurso final, que ele se despede dos discípulos. Os discípulos estavam lá, né, quando ele bebe o veneno, que fazia parte, né, de todo um ritual nessa condenação à morte que tinha na época. Beleza? O Platão estava lá. Platão e outros dos discípulos tentaram fazer ele fugir. Sócrates teve a oportunidade de fugir, mas ele não, de forma íntegra, não, essa foi a condenação. Eu vou até o final. Pois é. Beleza, gente? E eu peguei aqui duas questões, eu vou mostrar para vocês. Olha só, uma questão de 2014, já tem um bocado de tempo que essa obra, Apologia de Sócrates, tá nas provas do PAS, primeira etapa. E observa, né? Vamos lá, tem um trecho e depois o item. Eu vou mostrar aqui. Vós também, senhores juízes, deveis bem esperar da morte e considerar particularmente esta verdade. Não há, para o homem bom, né, como ele, mal algum, quer na vida, quer na morte. Os deuses não descuidam do seu destino, né, dessas pessoas. O meu destino não é consequência do acaso. Vejo claramente que era melhor para mim morrer
agora e ficar livre de fadigas. Ele já estava mais velho, tá? O Sócrates, nesse momento do julgamento dele. E observe, eu lembrei, já teve questão do Paz que entrou nessa ideia. Sócrates não é ateu. Sócrates não vai contra os deuses. Ele faz várias referências aos deuses, né, gregos da época. E aí observa aqui a questão, né? Com relação à obra, Apologia de Sócrates, e as reflexões filosóficas acerca da morte, por isso que a palavrinha morte é um tema, né, importante dentro desse livro, assinale a opção correta. E aí? Sócrates tem alguma coisa a ver com cristianismo? Vou começar aqui de trás para frente. A reflexão filosófica sobre a morte impediu discussões? Gente, filosofia vai impedir alguma discussão? Não. Para Sócrates, quem não crê nos deuses, nem no destino, né, tudo vai acabar com a morte? Não, ele não fala isso. Para Sócrates, a morte é uma continuação da vida. Tá? Para a filosofia, cujo estudo privilegia a existência humana, sim, mas não é um privilégio da existência humana. Porque a filosofia também estuda a natureza. Lembre-se da filosofia naturalista. Tá? A discussão sobre a morte é prescindível, ela pode, né, ser deixada de lado, né, é o contrário do imprescindível, essa palavra, tá? Pois a vida é o que realmente interessa? Só a vida? Não, tá errado. Gabarito, então, por exclusão aqui, mas está certinha essa frase, observa. A atitude de Sócrates diante da morte, serenidade, pois para um homem bom não há mal algum na morte. É o que tem aqui até na frase, né, do texto aqui. Beleza? Letra A nessa questão. Mais uma questão aqui, rapidinho. Olha só. Por toda parte, eu vou persuadindo todos, homens, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente, nem tão ardentemente com o corpo, ou com as riquezas, mas devem se preocupar com a alma, com o pensamento. Nesses livros antigos, quando se usa a palavra alma, espírito, está se referindo aqui, tá, gente? Não tem um sentido cristão aí, religioso. De alma, espírito, não. É a mente, racional, tá? E aí, olha só, e eu vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem aos homens as riquezas. Né? A primeira virtude e depois as riquezas. E todos os outros bens, tanto públicos quanto privados. E, poxa, estão dizendo aí que eu corrompo, que eu, né, acabo estragando os jovens. Tais raciocínios são prejudiciais. Mas se alguém disser que digo outras coisas, que não essas, não diz a verdade. Ixi. Pois é, observando a condenação de Sócrates, né, a morte. Observe esse item. Eu, lendo esse item, ele é complicado. Tem uma complexidade aí. Berço da cultura clássica, que influenciou a trajetória histórica do mundo ocidental, sim, tá certo. A Grécia praticou uma concepção de democracia, sim, que abrangia o conjunto da população da polis e, politicamente, aceitava as manifestações políticas favoráveis ou contrárias ao poder estabelecido. O Sócrates, ele não se posicionou de forma contrária. Então, gente, observando a obra Apologia de Sócrates, o governo de Atenas aceitava essas manifestações políticas, filosóficas contrárias? Não. Esse item você marca, vou escrever aqui, ó, errado. Tudo bem? É isso, gente. Bons estudos para vocês e estamos aí. Qualquer coisa, manda um recado para nós. Tchau, tchau, gente. Falou.